É com alegria que eu estou aqui. Eu já estou numa idade que eu só aceito compromisso que realmente eu quero, eu gosto e entendo que é o que Deus quer também, né? Porque tem uma idade que a gente às vezes a gente aceita porque não tem coragem de dizer não, né? E antes de eu começar, alguém me pediu para mim falar um pouquinho resumidamente, dos meus livros que estão lá fora. Um deles é o Ressurreição Interior, onde eu faço um estudo usando a teologia e a psicologia sobre as 3 ressurreições que Jesus fez. Ele ressuscitou um adolescente e um jovem. E eu entendo que essa ressurreição que Jesus fez dos 2 adolescentes, a menina e o menino, e o jovem, não foi só para que eles tivessem uma outra vida, mas foi para que eles tivessem uma outra vida, sim, diferente da que eles estavam vivendo antes. Então, é a ressurreição interior. Raiva, seu bem e seu mal. Eu me motivei a escrever esse livro quando eu descobri no meu consultório o número de pessoas que vinham com muita raiva contida dentro de si. E uma raiva que fazia mal para elas, fazia mal para as pessoas que estavam perto delas, porque era uma raiva que estava se transformando em violência. E estudando a própria vida de Cristo Jesus, ele se irritou, ele ficou com raiva pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, e ele não foi violento. A única situação em que ele pegou lá um chicote, eu entendo que foi para expulsar os animais que estavam ali no pátio do templo, foi quando ele fez a expulsão das pessoas que estavam vendendo, né, aproveitando, tirando proveito dos mais simples ali no templo. Então, com base nisso, eu escrevi Raiva, seu bem e seu mal. A gente pode enraivecer. Quem tem um umbigo, com certeza, um dia vai enraivecer, mas a gente pode tratar com a raiva de um jeito sem violência. Depressão, né, tem luz no fim do túnel. Eu falo um pouquinho da depressão de Elias, e que nem sempre a depressão é uma doença. Às vezes, o estar deprimido é só uma circunstância relacionada com a história de vida ou com alguns fatos que estão acontecendo. E tem também depressão que realmente aí precisa de uma medicação para ajudar. E o Caminhos de Vida, eu fui colunista da revista Cristianismo Hoje, aqui no Brasil, que é a Christian Today, nos Estados Unidos. E o editor da revista gostava muito dos artigos da minha coluna. E quando a revista parou de circular, como tantas outras revistas pararam, ele quis editar os artigos que eu escrevi lá. Então, Caminhos de Vida não é um livro para você ler de capa a capa. Tem 50 temas diferentes, onde eu faço também um link com a saúde emocional e com a espiritualidade, com o espiritual. Tem alguns livros lá ainda com Iliel. Se você não tiver... Iliel é meu marido, lindinho, fofinho, que está aqui. Ele é meu marido, viu? Se você quiser levar o livro e não tiver dinheiro, não tiver como pagar, não se constrange. Vai lá e fala para ele, eu quero levar e pago depois. Pode levar o livro, tá bom? O tema dessa manhã é comunicação. Eu descobri que vocês já viram esse tema, viram com o Fábio. O Fábio chegou a falar aqui sobre os 5 níveis de comunicação. Ontem a gente viu um pouquinho aqui no fórum e respondemos até algumas perguntas sobre esse assunto da comunicação. Então, o texto que eu usei para falar sobre o tema de hoje, se você quiser anotar ou quiser acompanhar aí, na sua Bíblia, ou no seu tablet, ou no seu celular, para ler agora,
ou para ler depois, está em Esther, capítulo 4, depois capítulo 5, de 1 a 7, e depois capítulo 7, de 1 a 6. Então, é um texto comprido, eu vou fazer um resumo de tudo isso, de tudo, dessa história, e aí nós vamos ver que lições nós podemos tirar dessa história aqui registrada no livro de Esther, lá no Velho Testamento. Bom, o que estava acontecendo aqui, que Esther e o povo judeu estavam cativos sob o comando, sobre o governo do rei Xerxes, ou ele tem até um outro nome, eu acho que é Assuero, ou rei Assuero, como algumas Bíblias tratam, né? E o rei, a história é muito bonita. Se você nunca leu o livro de Esther, eu quero motivar você a lê-lo. Se leu, lê de novo agora, que você vai gostar de reler. A Esther tinha sido escolhida para ser uma das esposas do rei Xerxes, e ela estava, então, no palácio como mulher dele. E Esther era filha adotiva, nós não sabemos o que aconteceu com os pais dela, provavelmente, quem sabe, nesse ataque a Israel, nesse ataque ao povo judeu, nesse ataque de trazer o povo cativo, talvez os pais dela tenham morrido e o tio dela, Mardoqueu, ou Mordecai, a adotou e foi ele que criou Esther. E ele era muito cuidadoso. Quando a Esther foi morar no palácio, como mulher do rei, ele, volta e meia, ele ia lá para o palácio. Ia lá, ficava lá por perto. Ele sempre acompanhou a vida de Esther e sempre ele queria saber o que estava acontecendo lá no palácio. Nessas idas ao palácio, volta e meia, ele se encontrava ou passava perto ou cruzava com Amã, que era um dos assessores do rei. Era o principal assessor do rei. E o Mordecai, não sabemos também por qual razão, eu não pesquisei muito a esse ponto, ele não saudava Amã, não cumprimentava Amã como Amã gostaria de ser cumprimentado. E Amã foi ficando cada vez mais com raiva do Mardoqueu. E eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção que, às vezes, a gente começa com uma raiva desse tamaninho e ela, né, se expande. Né? Então, a raiva de Amã, de Mardoqueu, não foi só porque ele não o cumprimentava mais. E não foi só dele a raiva. Foi uma raiva que se expandiu para todo o povo judeu, para todo o povo israelita que estava morando ali, que eram cativos daquele reinado. E o que Amã fez? Ele, como era muito próximo do rei, ele chegou para o rei um dia e ele falou: olha, rei, tem um povo aqui que não está contribuindo com nada com a gente. É um povo que não ajuda em nada. Eu acho que é um povo que a gente poderia eliminar. Para que a gente quer esse povo aqui? Então, mais ou menos isso que ele falou para o rei. Aí ele fez um decreto, né, trouxe para o rei, e o rei falou: ok, então assinou o decreto. E é interessante, porque se você ler o texto, rapidamente esse decreto foi espalhado por todo o reino, por todo o povo israelita que estava ali. Né? E não tinha, nessa época, o WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha correio. E os correios foram ágeis e rápidos, e rapidinho todo o povo estava sabendo dessa história. Quando Mordecai soube dessa história, ele ficou muito triste, arrasado. Ele se vestiu de cinza, se vestiu de saco e sentou lá em frente ao palácio. Aí as moças que trabalhavam com a Esther, as empregadas de Esther, as servas de Esther, viram ele lá, sentado, muito triste, vestido de saco, e contaram para Esther. Aí Esther rapidamente mandou roupas bonitas para ele não usar mais aquelas roupas que indicavam tristeza. Aqui já tem uma baita lição, né? Quando alguém, às vezes, está triste perto da gente ou está chorando,
ao invés da gente escutar a pessoa, ver o que está acontecendo, nós queremos arrancar, né, a tristeza de qualquer forma da pessoa, ou queremos tirar a pessoa da tristeza. Esther tentou fazer isso. Ao invés dela mandar perguntar por que ele estava triste, o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquele protesto ali no palácio. Nem era bem um protesto, porque naquela época era comum, quando alguém estava triste, se vestir de cinzas, se vestir de saco e sair publicamente. Hoje é que é difícil a gente demonstrar tristeza, mas nessa época a tristeza era aceita como um processo da vida. Bom, o tio de Esther, e pai adotivo, não aceitou as roupas, tirou uma cópia do decreto e mandou para ela. Falou, olha, nós fomos condenados. Aqui está o decreto, nós vamos morrer. As moças, as ajudantes dela, levou o decreto para ela e ela respondeu, então, para o tio dela. Eu não tenho nada, não tenho o que eu posso fazer nessa situação. Para comparecer à frente do rei, eu preciso de autorização, eu preciso fazer um pedido bem antes. E faz 30 dias que eu nem falo com o rei. A essas alturas, o rei já tinha outras esposas, a Bíblia não fala isso, mas a literatura paralela fala, e era o costume da época. Então, ele realmente já estava tendo bem pouco contato com Esther. Então, ela manda falar para o tio que ela não tinha como resolver isso. E o tio responde para ela, ok, Esther, pense bem, porque todo o nosso povo está condenado à morte. Você também não vai escapar. Todos nós vamos morrer. E eu estou até aqui pensando, quem sabe se não é por causa disso que você se tornou a esposa do rei, que você se tornou uma das mulheres do rei. Então, você é que vai ter que... Se tem alguém que pode pensar em fazer alguma coisa, esse alguém é você. Aí ela pensou um pouquinho e mandou, então, a resposta lá para o pai dela. E é a partir dessa resposta dela que eu quero conversar um pouquinho, repartir um pouquinho com vocês, na esperança que a gente cresça na arte da comunicação. E o que eu vou falar aqui serve para os adolescentes lá em cima e até para os mais velhos aqui embaixo. Eu acho que a comunicação, em termos de relacionamento, talvez seja a coisa mais difícil da vida. Talvez não, eu acho que é a mais difícil da vida. Em todas as parcerias, em todas as convivências. Então, é a coisa mais difícil também na família. Eu tenho ensinado sobre comunicação há anos. Eu e meu marido, nós trabalhamos com casais, fazendo encontros de fim de semana e trabalhando o relacionamento do casal. E todo o tempo que nós trabalhamos com o casal, se você perguntar para mim qual foi a coisa mais difícil que você encontrou, foi a comunicação. É incrível como a gente faz algumas vivências com os casais e aí todo mundo vê, percebe como nós somos capazes de não ouvir o que a pessoa falou e de ouvir o que ela não falou. É impressionante isso. Mas isso acontece nas parcerias e acontece também nos casamentos, né? Então, eu acho que comunicação é uma coisa para a gente aprender até morrer. E é mesmo. Essa idade que eu já tenho, né, eu estou me vendo cada dia falando menos, porque parece que está todo mundo querendo falar que eu tenho escolhido escutar. Porque, às vezes, aliás, tem até um curso que são regras quando você deve silenciar. E uma delas é essa, quando está todo mundo falando, você fica quieto. Por que você vai falar? Ninguém vai te escutar mesmo? É melhor, então, você ouvir o que está sendo dito. Eu tenho certeza que aqui ninguém tem uma história como essa que a Esther está vivendo aqui, correndo o risco não só de morrer, mas de ver todo o povo dela morrer, ser eliminado. Ninguém está passando por isso. Mas todos nós temos também problemas difíceis para resolver
para comunicar e para verbalizar. Problemas com os filhos, às vezes problemas até com netos, né? Neto já vai lá mais para a arcada dos pais deles, mas às vezes raspa também em nós. Negociação de diferenças, todo casal tem diferenças. Toda família vai ter elementos onde um é totalmente diferente do outro. Tem adolescente que fala pelos cotovelos, mas tem adolescente que, quando você fala para ele, tudo bem? Aham. E por aí vai, né? Não quer falar muito. E cada um tem suas características, né? Um gosta de música, outro gosta de fazer barulho. E aí o que lê fica irritado porque tem alguém fazendo barulho. E por aí vai. Então, são essas diferenças, né, que nós temos na vida que requer um momento para sentar e conversar. Diferenças financeiras, que pode acontecer, o jeito de gastar o dinheiro. Né? Tem casal, eu já atendi casal, gente, que é uma guerra, porque um quer gastar o dinheiro de um jeito, outro quer gastar do outro. Então, aí já começam as brigas, né? Segredos descobertos. Quantas vezes, né, uma esposa descobre segredos do parceiro que não foram revelados, aquela pessoa que ela confiou tanto e, de repente, escancara aí uma coisa, às vezes até uma bomba. As próprias crenças, o jeito de crer, a espiritualidade, a religiosidade, tudo isso também pode ser motivo de muita briga e de necessidade de comunicação. Política. Eu acho que essa coisa que, de repente, despertou no Brasil inteiro, né, onde começou a ter cisões em torno de opções pela política. E dá muita encrenca. E, às vezes, dá a encrenca porque não se para escutar o outro. Se você fizer a pergunta para o outro, desde quando você começou a crer assim? Desde quando você começou a ver assim? Às vezes já muda um monte de coisa. Quando a pessoa fala, foi quando, sei lá, eu tinha 10 anos, aí você fala, agora eu estou entendendo. Você não precisa concordar com ela, nem crer como ela, mas, pelo menos, você vai entender aquele outro ponto de vista. Então, são todos motivos que, em família, nós podemos... É necessário lidar e nós podemos lidar com eles. Então, voltando agora para o texto, vamos ver o que acontece no texto. Então, Esther, a primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente saber, na decisão é preciso coragem. A gente vai ter que ter coragem para enfrentar o problema, enfrentar a situação e tentar resolver o problema ou o conflito que apareceu. No texto bíblico que eu dei as referências para vocês, Esther manda um recado para o tio, o pai adotivo. Ela fala assim, ok, então tirem 3 dias e 3 noites de jejum, né? Silêncio, jejum, e eu também vou fazer isso com as minhas ajudantes, e aí vamos ver o que acontece. E essa coragem não é pensando que a gente vai fazer isso para discutir, né, ou para polemizar. É uma coragem já como um passo para resolver o problema que é difícil. E Esther sabe que é difícil, porque ela não foi chamada na presença do rei. Como é que ela vai chegar na presença do rei? Como é que esse rei vai ouvi-la? Então, ela sabe que tem uma dificuldade muito grande aqui. E, para resolver essa dificuldade, ela escolhe, então, esse período, pedindo para todos os israelitas que estavam presentes, que souberam disso, estivesse com ela. Esse livro, eu não sei se você sabe, é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Tudo indica que quem escreveu o livro provavelmente foi Mardoqueu, e ele não colocou a palavra Deus porque a perseguição era muito grande contra o povo israelita. Mas quando alguém que serve a Deus, que crê em Deus, como Esther,
e como Mordecai pede 3 dias de jejum, o que está incluído aqui? O quê? Deus e oração. Então, 3 dias de jejum e oração. Vamos falar com Deus nesses 3 dias. Né? E nesses 3 dias, tem que fazer o quê? Quando a gente fica em jejum e oração, qual é a outra coisa que a gente faz? Silêncio. A gente fala muito pouco. Quando você separa um período para orar, para ficar com Deus, para jejuar, a fala ela fica meio de cantinho, né? Então, não vai ter fala. Vai ter um tempo aqui de paciência, porque são 3 dias e 3 noites, um tempo de jejum e de oração, e um tempo também de silêncio. E talvez é nesse silêncio da escuta, né, de si mesmo e de escutar a Deus é que a solução pode vir. Alguém já contou? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Na Bíblia tem 538 vezes o verbo que significa escuta. Uma porção, a maioria dessas vezes está no Velho Testamento e o verbo é Shema. Então, Shema Israel, Shema Israel. Isso significa ouça, ó Israel, ouve, ó Israel. E uma das melhores maneiras da gente ouvir o que Deus tem para a gente é no silêncio. No silêncio, eu aprendo a ouvir a mim mesma e aquilo que pode se revelar para mim. Eu fico bem intrigada com esse chamado de Deus no bom sentido. Como que Deus nos chama para a escuta. E é incrível como o número de pessoas que seguem a Jesus de Nazaré falam mais que os cotovelos. Já perceberam isso? É uma falação que não tem fim. E Deus está chamando a gente para escutar. Escuta, ó Israel, escuta, ó Israel. E esse silêncio aqui não é um silêncio porque eu não tenho coragem de falar. Não é isso. Não é um silêncio porque eu tenho medo de falar. É um silêncio para me refletir direitinho qual é a melhor forma de falar. Esther, com certeza, também estava com medo de falar. Era uma situação difícil para ela. Mas eu entendo que quando ela perde esse tempo, ela vai realmente digerir, pensar e pedir um novo caminho, uma nova luz precisa aparecer aqui. E é no silêncio que ela vai aparecer. Não é um silêncio também para punir o outro. Vocês já viram que é muito comum a gente fazer isso? Né? O outro faz lá alguma coisa que você não gosta, aí você emburra e tira o time de campo. Você silencia. Também não é esse tipo de silêncio que eu vejo aqui no livro de Esther. É um silêncio para ouvir. Ouvir a si, alguma coisa que pode pintar aqui, mas ouvir também alguma coisa nova que pode surgir, quem sabe, vindo de Deus. E eu acredito firmemente que é nesse tempo que a Esther organiza uma estratégia. É aqui que ela vai organizar a estratégia. Porque o que ela faz é uma estratégia. Então, já tem uma pergunta importante aqui para você. Como é que você se prepara, né, para falar, para tratar um assunto difícil? Com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu pastor. Qual é o preparo? Você faz isso? Você dá uma respirada, você para um pouquinho para organizar, pelo menos, uma estratégia? Então, vamos ver qual foi a estratégia de Esther que eu acredito que ela organizou nesses 3 dias aí. O que ela faz? Ela toma a iniciativa. Falou, bom, e ela ainda manda falar para o pai dela, né? Tem daquela mensagem que ela manda para o pai, olha, vocês oram aí por 3 dias, eu vou me apresentar diante do rei, e se morrer, morri. Ela sabia que o risco poderia ser a forca para ela. Então, ela tomou a iniciativa. Que jeito que ela tomou a iniciativa? Ela se vestiu com roupas especiais, com roupas reais,
com roupas bem bonitas, e se apresentou à presença do rei quando ele estava lá no pátio. Se o rei levantasse o cetro que ele tinha na mão, ela era aceita. Se ele não levantasse, era o fim da vida. Mas quando ela chegou no palácio, o rei a viu e ele, então, aceita a presença dela. E ele já faz uma pergunta para ela. O que você quer, rainha Esther? Pode pedir. Até metade do reino eu vou dar para você. Eu não sei como você é. Eu sei como eu sou. Se fosse eu, já ia soltar o verbo ali mesmo. Eu já ia falar mal do Amã, já ia pegar no pé do rei, já ia criticar o rei. Mas não é o que a Esther faz. Ela não fala nada do problema, que é sério. Ela diz o seguinte, ela fala, olha, rei, eu fiz um banquete e eu queria convidar você, né, para estar no banquete hoje e queria que você levasse também o Amã para o banquete. Então, tomou a iniciativa de um jeito especial, correu o risco, sim, e nós vamos correr o risco quando a situação é difícil. Falar com uma pessoa difícil é um risco. Eu acho que não de morrer mais, mas é um risco de a pessoa falar, eu não quero saber de você, sai da minha frente. Agora eu não vou te escutar, seu malcriado. Pode ser que um pai fale isso com um adolescente. E pode ser que um adolescente também, quando a gente vai falar com ele, ele também pode, às vezes, usar um comportamento, ter um comportamento que nos chateia muito. Então, tem um risco. Mas nós temos que ter a iniciativa. Alguém perguntou ontem, né, como é que a gente faz, depois de anos, para se comunicar de novo? Precisa alguém aí ter a iniciativa. Então, a iniciativa. Segundo, o ambiente. Eu preciso prestar atenção em que ambiente eu vou conversar com essa pessoa. Uma vez eu estava com algumas coisas difíceis para falar com o meu filho, que na época tinha uns 25 anos. E eu acabei conversando isso, na época eu estava fazendo terapia, né? Quem faz psicologia, eu sou do tempo que quem faz psicologia é obrigado a fazer terapia. Era, agora acho que não é mais. Uma pena. Eu estava na terapia e eu contei isso para o rapaz que me atendia. Aí ele virou para mim e falou assim, ué, por que você não faz com o seu filho igual você faz com seus amigos? Que amigos, né? Ele falou, volta e meia você me conta aqui que foi tomar café com uma amiga, que foi almoçar com uma amiga. Por que você não faz a mesma coisa com o seu filho? E, caraca, né? E realmente, aí eu acordei que eu fazia isso com tantos amigos, com tantas amigas, casais, e com meu filho eu queria que simplesmente ele me atendesse. Só que eu não tinha tempo com ele, porque ele estava correndo, porque ia trabalhar, ou chegava cansado porque tinha trabalhado. E aí marquei o encontro com ele e a conversa foi boa. Eu falei tudo que eu queria e ouvi muita coisa que eu não queria. Que é o que acontece nos diálogos, né? Então, é importante, queridos, pais que estão aqui, adolescentes que estão aqui, olhe que hora que você quer tratar esse assunto difícil. A gente está vivendo uma época que está faltando muito tete a tete, falta muito olho no olho. Né? E a tecnologia chegou para ficar, ela tem altamente coisas muito positivas. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que, para o diálogo funcionar, a gente vai ter que deixar tablets, televisão desligada, iPhones, né, do ladinho, fazer até um acerto mesmo com a família. Nós vamos ter um tempo, sei lá, para tomar uma refeição gostosa e hoje vocês, por favor, venham sem seus celulares. Porque aí é um tempo de você sentir o gosto da comida, porque hoje a maioria das pessoas estão comendo e nem sentem mais o gosto da comida, porque come aqui, né? E não presta mais atenção no sabor. Eu estou aqui querendo ficar por dentro do que está acontecendo. Nada de errado em ver o que está acontecendo, mas eu não sei se na hora da comida é uma boa. Talvez não.
Então, é importante as famílias terem esse tipo de acordo. Não precisa proibir, porque proibir também, não sei se vai dar certo. Mas eu acho que controlar e ter um tempo de olhar no olho desse filho, olhar no olho desse pai, dessa mãe, é muito importante. Então, o ambiente, iniciativa ambiente. Terceiro, momento adequado para a gente falar. Preste atenção o que Esther faz. Eu fico encantada com essa estratégia dela. E tudo isso, com certeza, foi programado antes. Ela faz o primeiro banquete, tem vinho no primeiro banquete, é importante saber disso, né? Ele vem com Amã, e quando ele está lá tomando banquete, naquele primeiro banquete, quando Esther chega perto dele, ele fala de novo: Esther, o que você quer? Qual que é teu pedido? Pode pedir, que eu te dou até a metade do meu reino. E o que ela fez? Não, rei, hoje não, porque eu fiz um segundo banquete. Por favor, volte amanhã. Vem amanhã, traga o Amã de novo. E amanhã, então, eu quero oferecer mais um banquete, aí eu vou falar para você qual é o meu pedido. O que vocês acham que está acontecendo com esse rei? Ó, vamos se pôr agora um pouquinho no lugar do rei. O rei está lá, ele é o poderoso da nação. Aí ela vem e se apresenta, quebrando todas as regras que tinha, ela quebra isso e se apresenta para o rei. No mínimo, ele já ficou, o que ela quer? Não é? Tanto que ele pergunta, o que você quer? Aí ela fala, eu vou te chamar para um banquete. Aí vai para o banquete. Aí ele pergunta de novo, o que você quer? E ela vem amanhã, e não era um banquetezinho, não, gente, era coisa fina. Né? Vem de novo. O que você acha que está acontecendo com esse rei? A Daniela falou aqui, curioso, que será, né? Eu acho que ele virou um baita ouvidão. Orelhão não, porque a orelha é só um radar, né? Ele virou um baita ouvidão. Ele está assim, meu Deus, o que será que ela quer? Né? Que agora já vem o segundo banquete. E eles vão para o segundo banquete. Nesse segundo banquete, quero olhar com você as ferramentas que ela usou. Então, primeira ferramenta. Quando nós temos um problema, nós temos que aprender nesse diálogo, nessa conversa, seja lá, né, com o filho, os jovens, com os pais, com o professor, com o patrão, seja lá com o pastor, é relatar qual é o problema. O que acontece em muitas famílias? Às vezes o filho começa a ir mal na escola. Aí a mãe vai falar com o pai desse filho. Mas ela não fala só, olha, o nosso filho tirou 2 lá na prova, que deveria tirar, no mínimo, 7. Muitas vezes essa mãe já começa assim, tá vendo? Se você desse um pouquinho mais de tempo para ele não estaria indo mal assim nessa escola. Só eu que olho as coisas dele. Ó, o que está acontecendo aqui? Tem a informação de um problema, mas tem o quê junto? Uma crítica, né? Uma crítica, um julgamento. Então, nós vamos perceber com a Esther que quando o rei fala o que você quer, rainha Esther, ela começa comunicando o problema. Qual é a resposta dela? Ela diz assim, o que aconteceu é que nós fomos condenados à morte. Ó, é isso só que ela fala, mais nada. E esse é o fato. Nós fomos condenados à morte. Ela não comunica nem o sentimento aqui. Que comunicar o sentimento também é bom e é legítimo. Eu posso falar, olha, eu fui condenada à morte e eu estou morrendo de medo. Ó, medo é o sentimento. Ela poderia ter dito isso. E nós podemos dizer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem situação que não dá para comunicar nem o sentimento. Tem que deixar o sentimento para depois ou para comunicar com outra pessoa. Tem situações que nós temos que comunicar só o problema.
E é o que a Esther faz aqui. Então, o que isso significa em termos de família? Olha, o nosso filho tirou nota baixa. O que será que dá para a gente fazer? Minha mãe está morrendo, o dinheiro acabou. Eu tenho medo de perder você. Né? Olha, aqui entrou um pouquinho o sentimento. Sinto-me desvalorizada. Mas, no caso de Esther, ela vai relatar o fato. Então, queridos, essa é uma lição muito importante. Segunda coisa, sem acusação. Porque ela poderia ter acusado. Ela podia ter dito assim, escuta aqui, Xerxes, onde que você estava quando você assinou aquele negócio que o Amã levou lá para você? Espera um pouquinho, você não sabe que eu também pertenço ao povo israelita? Quer dizer que você assinou a minha morte? Você assinou a minha destruição? Ela não faz isso, gente. Ela só não chamou ele de indiferente, não chamou ele de tonto. Por que ele tinha que assinar aquilo? Né? Ela não faz isso. Não tem acusação. Ela diz o fato. E o fato é, nós fomos condenados à morte. E não há julgamentos, porque quando nós usamos um adjetivo ou um advérbio na conversa, aí já está tendo julgamento. Se eu falo para o meu marido assim, olha, eu pedi para você levar o lixo ontem lá para baixo, e o lixo está aqui ainda. Até aqui é um fato. Agora, se eu falo assim, eu acho que você é meio surdo e meio preguiçoso, porque eu pedi para você levar o lixo está aqui ainda. Então, aqui o que tem? Aqui já tem um julgamento. E muda tudo, né? Se eu falo só, pedi para você levar o lixo e você não levou, a resposta pode ser assim, ai, desculpa, acabei esquecendo de levar. Agora, quando você fala, acho que você é um preguiçoso, ou é um surdo, que não escuta o que eu estou falando, sabe o que pode acontecer? O outro vai falar, surdo é você, preguiçosa é você, leva você. Porque quando eu uso a acusação, ou quando eu uso o julgamento, eu facilito para o outro se defender e me acusar também. Olha que doido isso, gente. E se o outro daí me acusa, ele se defende, também me acusa, como resposta à minha acusação, o problema está sendo resolvido? Não. A gente fica atacando um ao outro, tentando quase que destruir um ao outro, e o problema o lixo está lá. Ninguém levou ainda. O problema fica intacto. Isso são... Hoje a gente tem a comunicação não violenta. Aliás, o ano passado tinha uma moça aqui, né, no fórum, que falou sobre comunicação não violenta. E eu esqueci o nome do cara que desenvolveu a comunicação não violenta. Eu não sei se ele sabe, mas, na verdade, a comunicação não violenta começou aqui com Esther. Porque todos esses princípios que a Esther usa são princípios da comunicação não violenta, que é tão difundida hoje, tão divulgada hoje. Né? Mais outro item, o quarto item, ela foi humilde. Ela não chegou arrogante, ela não chegou batendo no peito que ela estava certa e que a razão estava com ela. Olha o que ela fala para o rei. Olha, se apenas nós, eu e o meu povo, tivéssemos sido vendidos, eu não ia incomodar o rei, porque nós somos cativos. E o povo cativo, o rei pode vender novamente. Mas o problema, rei, é que nós somos condenados à morte. Eu acho isso aqui fantástico. Porque tem muita gente que já vem assim, tão dona de si, achando que está certa, que já vem batendo no peito, e aí não vai conseguir nada. Principalmente pessoas boas na dialética. Vocês conhecem alguém que tem um argumento em cima do outro e que, às vezes, a gente silencia, não porque concordou com a pessoa, a gente silencia porque a gente desiste. Vocês conhecem alguém assim? Tem, viu? Muita gente assim. Você fala, desisto, mas você não está concordando com a pessoa. Então, presta atenção, se você é essa pessoa que é bom na dialética, gente boa na dialética que eu estou falando, é aquele que o pensamento vem aqui e já sai aqui. Ó. A pessoa elabora,
que é uma coisa bem, às vezes, de políticos. Não todos, né? Mas alguns políticos, advogados precisam disso. Mas, na comunicação, a gente não pode ir assim. Tem que ir como a Esther foi. Ela foi humilde. Ela falou, rei, eu não ia atrapalhar você se você tivesse vendido a gente. E o que acontece aqui em seguida, quando o rei ouve isso? Ele fala, ué, mas quem foi que fez isso? Aí sim. Aí ela vem com tudo. Aí ela fala, esse mau Amã que está do seu lado. O seu assessor número 1 fez isso. Ele é cruel e foi ele que fez isso. E se vocês não conhecem a história e quiserem saber, eu quero estimular vocês a lerem. E aí é óbvio que houve um jeito, o povo não teve, então, o assassinato, em geral, do povo judeu nessa época, né? Depois acabou tendo na história, mas nessa época foi Esther que livrou o povo Israel de ser exterminado, pelo menos aqueles que estavam cativos ali. Como é que a gente pode tirar proveito disso? Eu quero que você pense um pouquinho, se você tem problemas na sua vida, que você reconhece que precisa de um diálogo, precisa de uma conversa. E eu quero que você se avalie um pouquinho para você também descobrir que qualidade de comunicação que você vê nessa história de Esther e você precisa crescer. Você não vê isso na sua vida. Tentar ver um pouquinho qual que é a qualidade que mais falta para você. E essas qualidades que a gente vê aqui no livro de Esther, elas funcionam em qualquer tipo de diálogo, em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Não é só na família. É na família, na sociedade, é na igreja. É as coisas que nós precisamos, dependendo, muitas vezes, de outras organizações. Não adianta chegar lá, né, querendo rodar a baiana, não vai resolver. Mas nós podemos chegar usando esses princípios, que a possibilidade de dar certo é bem maior. E eu quero desafiar você, não para compartilhar aqui, mas para você pensar, pelo menos em 2 qualidades que você pode desenvolver para fazer com que a sua comunicação seja mais eficiente nos seus relacionamentos. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer porque nós somos os teus filhos, por causa da sua própria redenção, escancarada na cruz, lá no Getsêmani. Por causa disso, Pai, nós podemos aprender a sermos melhores na comunicação. Nós podemos aprender como Esther, que se preocupou em resolver realmente um problema, que se preocupou até em correr riscos, que se preocupou em preparar um ambiente, o momento certo da fala, e que, quando falou, Pai, usou também a forma correta. Pai, nos ajude a sermos pessoas assim. Que saibamos, Pai, ir aos poucos, ir com sabedoria, ir com humildade, e que saibamos preparar o terreno e o ambiente, como Esther fez. Em nome de Jesus. Amém.